Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje eu estou aqui com uma convidada ilustre, a Paula Ferracini, né? Ela foi uma indicação da nossa querida Daiane, certo? A Paula, ela é autora de romance hot com clichê. Entre os títulos dela estão O Mar que Me Faltava, que é um conto, Abandonada e Desprezo do Juiz, Minha Redenção é Você, O Italiano que Me Abandonou, O Amargo Sabor da Rejeição. Esse é um pouquinho comprido o título, né? E O Magnata que Não Deveria Amar. Isso. Paula, seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro. Por favor, se apresente. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, primeira vez, né, fazendo a participação. E estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter sido indicada pela Daiane, muito agradecida, né, que é uma oportunidade muito boa. E agradecida também de estar mostrando o meu trabalho, um pouquinho do meu trabalho para vocês. Uhum. Pessoal, se vocês forem ver na descrição do vídeo, tem o Instagram da autora e lá também tem o link para os livros dela, estão todos disponíveis na Amazon e no Kindle Unlimited, viu? Isso. Muito bem, Paula. Uhum. Agora, fala um pouquinho de você, da sua jornada, quem é a Paula? Bom, na realidade, meu nome é Paula Alonso, tá? Ferracini é um pseudônimo, né? Que é o sobrenome da minha mãe. Então, eu resolvi usá-lo. Peguei Uhum, emprestado. E a Paula, ela é uma pessoa muito alegre, muito feliz. E a oportunidade de estar iniciando na escrita surgiu o ano passado. Eu saí de um antigo serviço, de um antigo trabalho, e eu entrei numa leve depressão. E uma amiga minha, que também é autora, mas ela já tem muitos anos de carreira, né, que é a Jéssica, ela me chamou no privado e me deu essa ideia. E a história, eu já tinha ela há muitos anos, né? Eu iniciei a escrita dela quando eu tinha 22 anos, na realidade. uhum. Só que naquele tempo era bem diferente, né? Hoje eu falo Ah, assim, não faz tanto tempo assim. faz. Ah, E eu falo assim que se eu tivesse insistido, hoje eu estaria assim num patamar bem mais alto, né? Que é o que nós escritores novos, né, recentes, sempre quisemos, né? Tá um pouco acima do que a gente está. E o meu primeiro foi o Minha Redenção é Você, e foi essa história que eu planejei há alguns anos atrás. essa era a minha dúvida. Ele é um livro que eu comecei, era um caderno, nem tinha computador, nem tinha. Eu tinha computador na realidade, só que eu falei, vou escrever aqui mesmo, a punho no caderno. Peguei um Uhum, caderno e comecei a escrita. Só que por falta de conhecimento, tudo, eu resolvi deixar de lado. E só uhum. que, né, esse sonho vem cutucando a minha cabeça há muitos anos e o ano passado surgiu essa oportunidade dela me ajudar, né, Uhum. com, com os programas, me ajudar com tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu tinha que usar, é, os meios mais fáceis, né, como subir no KDP. E eu simplesmente abracei essa oportunidade, né? Eu falei, é um sonho que eu tenho, por que não? Eu demorei 4 meses para escrever esse livro. Nossa, 4 meses. não, não, nossa, que foi rápido, né? Não, eu acho que demorou demais. Eu Hum, acho que demorou muito, porque hoje eu consigo escrever um livro em um mês. hum, Então, demorou muito, foi muito, como eu posso dizer, foi muito gratificante para mim, né? O tempo que eu estive com ele. Eu tive a ajuda de uma amiga, a Nayara. Ela esteve ali do meu lado o tempo todo,
me ajudando também. É uma pessoa assim que também ama ler. Eu acho que o importante do escritor é ler. Uhum. E por mais que eu leia muito, ela lê bem mais do que eu. E formada em letras, tudo, ela me deu o maior apoio. E demorou 4 meses para escrever esse livro, e felizmente ele saiu em novembro do ano passado. Foi Uhum. quando eu iniciei a minha carreira, né? Que eu falo que é uma carreira, né? Porque tem muita gente que hoje em dia todo mundo fala assim, pensa assim, é muito fácil, Zé, é muito fácil ser autora, né? Eu já ouvi muito isso. É, eu já ouvi muito isso de tipo, é só você sentar ali atrás do computador e escrever. E não é assim, né? Não Uhum. é. Tem muita coisa por trás disso. E é isso, Muito bem. Agora, se a gente puder entrar um pouquinho no pessoal, assim, o pessoal. isso. Você pode explicar, por favor, você disse que você estava passando por uma depressão. Sim. O que a escrita fez por você? Como você poderia expressar isso para o pessoal? Tá. Vamos lá. A escrita, no quesito de depressão, das crises de ansiedade, Uhum. ela me fez assim, porque quando você tá com depressão, você fica ali no seu mundinho, fechadinha, né? Você não tem aquela vontade de levantar da cama, de poder viver, né? Ver o que tem para você lá fora. E a escrita, ela nos proporciona isso, você estando ali no seu cantinho. Uhum. Então, escrever, contar uma história, criar uma história, é muito gostoso, que faz você, tipo, viajar. E a escrita me ajudou muito nesse quesito, né? Então, eu falo assim que quando eu quero sair do meu mundinho pessoal, né, dos meus problemas, eu vou escrever. Uhum. Eu vou criar um roteiro, eu vou tentar escrever um capítulo novo da história que eu estou escrevendo. Então, eu acho que isso me ajudou muito, porque me tirou, né, um pouquinho do meu mundinho, dos meus pensamentos, né? Porque a gente tem uma cabeça mais difícil, né? Menos. Como é que eu posso dizer? A gente não pensa muito assim no futuro, né? A Sim. gente vive aquele momentinho ali, aquele momentinho que você quer só ficar quietinha, que você quer só. E a Uhum. escrita ela nos proporciona ao contrário disso, né? Ela, ela nos faz viajar. Eu, pelo menos, eu falo assim que quando eu estou escrevendo, né? Eu viajo muito na história dos personagens. Uhum. Então, eu entro no mundo deles. Então, eu esqueço a Paula e entro no mundo dos Uhum. meus personagens. Então, assim, é muito gostoso, porque nos faz esquecer dos problemas, nos faz é, refletir sobre as coisas que estão acontecendo ali no livro, que é uma coisa assim, uma realidade assim automática, né? Porque o Uhum. pessoal ainda fala assim, mas como você cria os personagens? Eles se criam. Então, assim, eu só escrevo. Eu só escrevo. Então, eles me pedem a história e eu vou escrevendo. É onde é gostoso, porque você viaja no mundo deles, você viaja na história deles. Eu acho que isso é muito bom, foi muito bom para mim, porque me fez sair um pouco, né, do meu mundo da depressão, das crises de ansiedade. Então, quando eu estou muito ansiosa, eu pego o computador, sento na minha sala, no meu quarto e vou escrever. Entendi. E às vezes eu fico horas escrevendo. Uhum. Tem dia que eu fico até 11 horas, meia-noite escrevendo. Então, assim, para mim foi um ponto de refúgio. Uhum. E dá pra ver que você é uma pessoa romântica, certo? Muito. Você gosta de clichê. E Sim, normalmente quando a pessoa está escrevendo, às vezes ela não percebe que
o que ela está escrevendo, né? Tem uma autora aqui no canal que ela colocou um livro para uma coletânea de suspense. O pessoal falou: olha, você não vai ganhar o prêmio de suspense, você vai ganhar o prêmio de terror. Aí ela falou: vocês acham que terror? E falaram as palavras do pessoal do falou: e você não acha que você escreveu uma história de terror? Então você, como uma pessoa romântica que gosta de clichê, é começou a escrever uma história e ela começou a ficar um pouquinho apimentada. Foi natural ou você não percebeu? Tipo, alguém chegou para você e falou: "Nossa, tá quente a coisa aqui, tá gostoso". Desculpa, gente, eu não sei como me expressar. Então, na realidade, eu sempre gostei de romance clichê, com uma pitada de hot. Eu Uhum. lia muito os livros antigos, Sabrina, Karina, quem Meu lê, quem Deus. é, a minha mãe, ela amava esses Ai. livros. Então, passava, sabe? Eu lia, ela lia e a gente trocava, né? E era muito gostoso. Então, Hum, as histórias elas ficaram sempre ali na minha cabeça, né? Uma história. Porque eu acho assim, tudo bem, pode ter um romance sem uma cena de sexo, sem uma cena mais picante. Pode uhum, ter, mas eu acho que fica muito natural o livro, sabe? Eu acho que uhum, tem que ter um quê a mais. E, e são as cenas que eu mais gosto de escrever. São as cenas que eu mais gosto. Elas vêm naturalmente, como eu disse, né? Os personagens parece que eles criam vida dentro do livro, né? E uhum, você imagina uma história para eles, de repente você está em outro lugar, você está indo para outro rumo, e é muito gostoso isso. E as cenas clichê, as cenas de hot, elas são, elas são na hora que elas têm que ser, na hora uhum, que elas têm que acontecer, porque eles têm o contato deles ali e tal, e na hora que eles falam assim, não, agora vai acontecer, então ela simplesmente acontece. uhum, Mas é aquele negócio, né? A gente programa alguma coisa, mas sempre sai do que a gente programou. uhum. Mas você sempre mantém, faz aquele, gosta de fazer aquele build pro momento, né? É, assim, igual eu disse, né? Estabeleceu o clima. Sim, eles pedem, eu vou e escrevo do jeito que eu gosto de Uhum. escrever. Então, assim, eu gosto de. Não sei se você teve a oportunidade de ler algum livro meu, mas as minhas cenas elas são bem picantes. Elas são bem picantes. Então eu fortaleço ali. Eles pedem a cena picante e eu vou colocando Uhum. o meu jeitinho ali. Eu vou incrementando, por assim Uhum. dizer, incrementando um pouquinho. Muito bem, muito bem. É, como você mencionou alguns livros, mas eu sei que você gosta de ler. Você poderia dizer para a gente os seus autores favoritos, as suas inspirações, o que você gosta de ler, o que te surpreendeu recentemente? Olha, recentemente, eu vou ser sincera, recentemente eu quase não li. Só escreveu, Eu só escreveu. escrevi. Na realidade, eu li o meu último livro, né, que é o Magnata. Eu li Uhum. ele todo. E, mas assim, eu amo Sidney Sheldon, Clarice Lispector, Ai, nossa. eu amo Eu tenho, Jane é assim, Austen, eu tenho um crush gigantesco na Clarice. eu amo ela, eu amo as frases dela, eu amo. Uhum. E a Jane Austen também, Orgulho e Preconceito, eu amo aquele livro, eu amo o filme. Mr. E Darcy. acho que Jorge Amado, Ah, com os certeza. antigos também, Uhum. eu gosto bastante, Jorge Amado, quem mais? Por aí vai, eu acho que, eu falo assim, que a literatura antiga, eu acho que foi a que mais me pegou, né, Sim. na, na formação, assim, de querer ser, de ter uma opinião, de querer ser um dia uma escritora, E né? qual é o seu livro fofinho favorito? Todo mundo tem um livro fofinho favorito.
Olha, eu assim, no geral, eu não tenho apenas um para escolher, né? Como Uhum, eu te falei, eu gosto muito, eu amo o Orgulho e Preconceito. sim. A fala deles, né? A forma que ele foi escrito, para mim é um poema aquele livro, Hum, né? E então assim, eu acho que ele seria um dos meus queridinhos. muito Mas eu bem. também gosto de 50 tons de cinza, né, do Grey, né? Eu gosto dos três, eu amo os três. Mas eu acho que o Orgulho e Preconceito ele ganha um pouquinho. Tá num lugar especial no seu coração, né? Tá, tá. Mas faz muitos anos que eu li ele. Para ser sincera, assim, eu gostaria de ler ele novamente. Eu tô Hum, até me programando para ler, porque um ele é um capítulozinho, pouquinho. um capítulozinho por dia, né? Na hora do café, né? É, pode ser, mas o duro é que eu não consigo ler um capítulo por dia. Mas é assim que começa, né? Fala, "Mas quer saber? Eu vou ler o próximo capítulo, né? É, mas eu não consigo. Quando eu Uhum, pego um livro para ler, eu sento e eu começo e termino ele. muito bem. Agora eu queria perguntar para você, né? Qual é aquele momento, né? Você escreveu um conto, você escreveu um livro. O autor sempre tem uma coisinha guardada na gaveta que fala ainda não é o momento. Mas qual foi aquela hora que você falou, nossa, eu sou autora, que caiu a sua ficha, que você teve aquele momento que você teve que respirar? Quando eu fui lançar o meu último livro, O Uhum, Magnata, na realidade, eu criei, antes de tudo começar, eu criei um pseudônimo, né? Annie Elliot, eu usava ele, né? O Magnata ainda está com meu pseudônimo antigo. uhum, E quando eu lancei ele, quando eu escrevi ele e mandei ele para duas editoras, e as editoras elas me retornaram com tipo 100% de aprovação, hum, ali eu disse, não, eu estou no caminho certo. ok. Então, foi onde eu resolvi revolucionar a minha vida. Eu falei assim, gente, então se eu recebi essa crítica tão maravilhosa, né, de editora, né, que é o sonho de toda autora, né, eu falei, Uhum, então eu vou passar a usar o meu nome, né, com o sobrenome da minha mãe, que eu sempre usei, e falei, agora é a minha hora de realmente aparecer. Então, foi quando eu falei, não, essa é a hora. muito bem. Agora vamos lá, que eu tenho essa pergunta que eu falo que, bom, você gosta de uma literatura mais que nem é Orgulho e Preconceito, né? É a escolha, eu falo que é a escolha de Sofia, certo? Dos seus livros, você tem que fazer a escolha. Qual é o seu título favorito e o seu personagem favorito? Não precisa ser do mesmo livro. Olha, o italiano, Hum. o, O que tem o menor foi, o título, meu, né? foi o meu terceiro livro do Aham. italiano. Foi o meu terceiro livro? Não, foi o meu segundo livro do Uhum. italiano. Eu amo ele. Eu Uhum. amo o Mattia. E eu acho que ele é porque ele tem um pouquinho da minha história também. É o Na realidade, é o do italiano que tem a questão dos gêmeos? não, os Ah, Gêmeos é o primeiro. tá. Minha redenção é você. O italiano tem a gravidez também, mas ele é um chefe de cozinha, né? E ela é uma web designer. E eles se conhecem através de um trabalho, né? Ele vai montar um restaurante e ele acaba conhecendo ela porque ela vai fazer o processo de designer para ele. E esse livro, ele tem um pouquinho, assim, muito pouco da minha história com um ex-namorado meu. Uhum. Ele é chefe de cozinha e eu, na época que nos conhecemos, eu era web designer e até no livro eu coloco algumas conversas nossas, porque eu tenho, isso foi o que, há 14 anos atrás, 13 anos Uhum. atrás que nós nos conhecemos e nós namoramos. E eu tenho até hoje conversas em e-mail, tenho conversas salvas. E eu falei assim, falei, por que não? Então eu acho que ele é o que ganha assim um pouquinho do meu Ah, coração.
E o personagem? Uma tia dele, Ah, que também, é é o o mesmo, né? É o mesmo e, nível. Muito além bem. de ser italiano, né, que todas nós mulheres gostamos de um italiano, né? Quem não resiste ao italiano, né? E eu acho que foi um combo ali, né? Eu acho que foi um Uhum. combo, o livro. Então, assim, eu acho que ele é meu, assim, meu favorito. Muito bem, muito bem. É, agora eu queria perguntar para você. É, dos seus livros e personagens, porque às vezes a gente cria um personagem que eu falo que é a pessoa que está servindo um café, o cachorro que morde a perna da pessoa, e esse personagem ganha o público sem a nossa intenção. Isso já aconteceu com você? É engraçado você me perguntar isso, porque no meu último livro, do Magnata, Uhum, eu escrevi ele sem pretensão nenhuma, né? uhum, O... E ele acabou virando um livro que eu estou terminando agora, que é o Julian e a Mônica. Eles aparecerão do nada ali no livro, tipo um personagem que é o amigo do principal, certo. né? E a médica que trabalha com ele no hospital. Tudo certo, Ok. né? Tudo normal. E do nada o pessoal, nossa, eu acho que poderia ter o livro do Julian da Mônica. Até essa pergunta foi me feita na editora que eu mandei, né? Eles mandaram assim embaixo uma observação. Será que sai um livro do Julian da Mônica? E, tipo assim, Bom, não era. é sinal quem está fazendo a revisão e a leitura está prestando atenção. Sim, mas para mim, foi uma forma despretensiosa, né, Aham. de colocar os dois ali, porque nós temos que colocar personagens, né? E para mim foi uma forma assim, aí eu nem tinha, na realidade eu tenho várias ideias, né? Eu nem terminei o livro, eu já tô com outra ideia na cabeça. Já tenho outra ideia montada. Tá passando muito tempo com a Daiane. Mas eu falo assim que eu começo um livro, mas tipo, morrendo de vontade de terminar ele para Pra iniciar a começar próxima o. história. Que bom, Porém, né? chega lá no final, como aconteceu do Magnata. Eu terminei o livro, falei assim, vou tirar uma semana e já começo o meu próximo, Uhum. né? Terminei o livro, mandei para a editora, né, para avaliar e voltou o Julian. E fora que outras pessoas chegaram no meu WhatsApp, Paula, vai ter o Julian? Eles me chamam de Anne, né? Anne, vai ter o Julian? E eu falei, sim, peraí. Falei, vamos fazer o do Julian? E é o que vai sair agora. Muito bem, muito Tô bem, terminando ele já. muito bem. Bom, agora vamos falar do seu livro do momento, Magnata, né? Isso. Paula, apresenta o livro pra gente. Bom, é o livro que eu, né, fiz ele físico, independente, de Uhum. forma independente. Cheirinho de livro novo, né? Cheirinho de livro novo. Nossa, no dia que ele chegou, eu falei assim, meu Deus do céu, há quanto tempo que eu não pego um livro desse na mão? E não é um E livro pequeno, né? não, é um livro bem Ele tá no grossinho. médio, ele tá num tamanho legal, ele tá num tamanho legal. Sim. Mas ele não tem muitos capítulos, não. Ele tá com 300 e alguns capítulos, 327 capítulos, se eu não me engano. Uhum. E ele foi assim, eu estive doente, né? Eu fiquei doente em dezembro e eu lancei ele quando eu estava doente. Hum, Então, eu não fiz muita propaganda dele. No entanto, eu não sei, ele ficou praticamente parado porque eu sempre gosto de postar todos os dias falando sobre os personagens. ficou tipo num limbo porque você não tava legal. Sim, eu não estava legal e eu fiquei 4 meses sem movimentar o meu Insta. Uhum, E ele foi falei assim, peraí, falei, não, ele não pode ficar parado, né? uhum. E aí já foi para editora, tal, voltou. E agora recente, deve ser uns 2 meses mais ou menos, eu falei, não, eu vou lançar ele porque ele está sendo muito bem falado. Então eu vou lançar ele no físico.
porque o meu sonho era ter um livro físico, Uhum. né? Meu sonho O físico é gostoso, gente. Você ter pra, né? Sim, eu falo assim que hoje eu sou bem mais prática, né? Uhum. É gostoso? É. Nossa, no dia que ele chegou, eu falei, meu Deus, beijei, abracei, chorei de felicidade. Eu falei assim, meu Que Deus, é meu é seu livro, direito, é seu livro, é seu é momento, meu né? livro. Eu falei assim, Fez a dancinha da vitória? não fiz a dança de escola, preciso fazer. Aí eu falei, gente, eu só vou me sentir autora mesmo quando eu tiver o meu livro físico. Uhum. E foi quando eu resolvi fazer, até uma amiga minha que ela começou na escrita também, de puxão de orelha meu, né? Porque ela escreve muito bem. Eu falei, Uhum. minha filha, vamos escrever, vamos virar autora. E ela escreve suspense, terror, ela tem uns livros bem diferentes. Qual que é o E nome dela? ela chama Alice. Hum. Depois você pede para a Daiane te apresentar ela. E a Alice, ela falou assim: não, vamos, eu vou te ajudar. E ela me ajudou. Aí ela fui Uhum. subir o livro pela Wiclap, então ele está disponível físico pela Wiclap. E assim, é o meu xodó. Hoje eu falo assim, que não é assim, claro, todos os meus livros são queridinhos, né? Eu não tenho assim, para falar assim, ah, eu amo esse, amo todos. Uhum. Uma luta para mim, então assim foi uma vitória, né? Ter terminado ele, ter lançado tal, foi o que mais me rendeu. Ele ficou nos meus favoritos, de livros favoritos, muito tempo. Ele Ah, ficou que uns 5 meses. legal, que legal. Mas aí você explicou pra gente que ele representa pra você, né? Sim. Mas agora conta Agora, pra gente o que ele é. Quem é o livro do Magnata? ele é como que eu posso dizer? Eu não sei explicar assim, porque eu acho que os meus livros, eles não têm assim um- uma coisa especial, sabe? Eu Uhum. simplesmente, as histórias vêm, eu escrevo, tal. O Magnata, ele me representou muito, né? Porque ele me fez, né, me reconhecer como autora, né? Uhum. Sim, ele é muito importante para mim, é a virada de chave para mim, o Magnata. E é um livro maravilhoso, foi avaliado. Então, assim, ele é para mim, assim, o que me fez me erguer, né? O que me fez me olhar como autora, né? Não como uma pessoa que vivia escondida, né? Uhum. Então, acho que é isso. Eu acho que ele é um passo muito significativo para mim, né? Uhum. Ele é um passo que eu aprendi a dar, né? Que eu não tive medo de dar depois dele. Então, assim, ele, para falar assim que é o meu queridinho, não é o meu queridinho, assim, gosto muito dele. Lancei ele físico, né? Porque foi muito bem avaliado e tal. Mas ele é a minha virada de chave, ele é a É um minha. marco da sua carreira. Sim, sim, ele foi muito importante por causa disso. Muito bem, muito bem. Bom, o Magnata e todos os livros da Paula estão na Amazon e no Kindle Unlimited, né, gente? Como eles são livros hot, por favor, leiam a descrição, né? Porque a Paula segue todos os procedimentos que tem que ter. Coloca aviso de Sim, gatilho, certo? com certeza. É sempre legal a gente ver A as- faixa etária. não só a faixa etária, mas as resenhas também, certo? Sim, sim. Né? Bom, agora, Paula, você já deu uns spoilers pra gente. Eu ia perguntar de spoiler, mas você já deu uns spoilers pra gente, né? Falando que vai ter spin-off. Agora eu tenho que jogar o meu roteiro fora, né? Tá vendo? Né? A Paula é muito falante. Então, mas é, você pode dizer pra gente, ah,
por exemplo, e agora? O que que aguarda o futuro? Que outros spoilers você pode dar pra gente, né? Tá. Será que a gente vai ver a Paula vestida de princesa? Se vocês querem entender o que eu tô falando, olhem o Instagram de autora dela, né? Em algum evento. Então, eu tenho até eu sempre tive vontade de escrever esse tema, mas eu nunca me senti preparada. Hum, E agora, recente, eu falei, não, eu acho que eu acho que eu dou conta, eu acho que é a hora. certo. E eu quero lançar uma trilogia de mafiosos. Hum. Então, assim, para quem escreve o romance, né, romance hot com clichê, vai saber o que eu tô falando, Bom, né? como o Marcos já tá bem vermelho, você pode me explicar pra mim mais contato? Ó, por exemplo, vamos por só. Uhum, O mafioso, ele é mais rude, ele é mais grosso, ele é estilo o italiano, mas um pouquinho mais, né? Porque o italiano, ele é bruto, e o mafioso, você tá dizendo ele que é um pouquinho mais. ele é tipo o Sony do Poderoso Chefão. Isso. Assistam o Poderoso Chefão. Se você não assistiu, vergonha, vergonha, né? Agora eu entendi. Então Então eu falo assim, ele é mais rústico, né? Tem isso é uma mandão. pegada mais, eu entendi. Isso. O mafioso, ele não tem medo de nada, ele deseja uma mulher, mas ele fala assim, eu tenho a hora que eu quero, é só, tipo, escalar os dedos, ela tá aqui. Então, ele é nesse naipe, né? E tem Uhum, também as agressões, né, tudo, não no quesito da mulher, né, porque eu sou contra, uhum, né? Uma coisa interessante sobre mim: eu não vou escrever sobre traição, eu não vou escrever traição entre o casal, eu não vou escrever agressão entre o casal. Pode ter agressões, como o do Magnata tem, uhum. né? Uma história bem Mas interessante. aí é uma questão de uma briga com outra pessoa. Isso, ou Hum, agressão da mulher, igual no Magnata, a aham. Chloe ela sofre agressão do padrasto. Então, Hum. entre casal eu não gosto de colocar. Eu Ah, acho tá. Então ele tem a violência, a que violência que teria num livro para você contar uma história, para fazer um drama, mas não entre isso. os casais. Entendi, Isso. entendi. O Magnata ele é bem dramático, né? Ele é do começo ao fim, ele é dramático, mas então Uhum, assim, e no mafioso é isso. Eu acho que e você tem que estar preparada para escrever, porque o uhum, mafioso ele tem que ser bem escrito, né? Porque o pessoal gosta muito do tema, as mulheres gostam muito, né, do daquele o macho alfa, né? O homem mandão, o homem que se impõe, o homem que mas depois corre que nem um cachorrinho atrás da mulher, né? Então isso a gente gosta também. Mas no início ele tá ali, né? Se impondo, ele tá. Então eu uhum. acho que é a hora, né? Você está usando, como você falou, você escreve um clichê e tem esses clichês, né, da questão da, de máfia, como eu falei, do Santino, do Poderoso Chefão. A gente também tem esqueci o nome do personagem do Rei Liotta nos Bons Companheiros, né? Nessa pegada do clichê, né? Isso. Eu acho que tem que ter clichê. Eu falo assim, eu converso muito com as minhas amigas, eu falo assim para elas. Falo, gente, se nós não podemos ter, Hum. né, na realidade, vamos ter nos livros, né? Uhum. Vamos ter uma pegada assim mais gostosinha no livro, um livro bem clichê, um livro bem romântico, um livro com bastante hot, e é isso. E como você, como autora, você balanceia o clichê com. Porque a gente tem que encontrar o equilíbrio, né? Da história, do clichê, para não ficar muito assim Meloso. meloso, nem previsível, ou às vezes até dá uma polêmica que a gente não espera. Como que você consegue? Qual que é o seu processo? Qual que é o seu fluxo?
Bom, como eu disse anteriormente, né, o livro, eu sempre programo ele, né, a história dele, eu sempre imagino, né, a história dele aqui na minha cabeça, e chega na hora que eu começo a escrever, ele simplesmente muda, né? Uhum. E eu vou escrevendo conforme os personagens vão pedindo. Tipo, é a hora dos dois se relacionar. Então, ali começa, né, o clichêzinho, né, um clichêzinho mais básico, tal, sem aquela coisa melosa. E depois vai indo, né, onde tem a parte hot. Uhum. E depois, finalmente, tem que ter a parte da separação, né, que é a parte, assim, uma parte. Aquela briga, né? Aquela briga é E aquela. ou ela pegou ele com numa, sei lá, Uma uma situação que. conversa, É uma uma situação que não situação entendeu chata, direito. Entendi. isso. Ou ele pegou ela numa situação de uma conversa que ele pegou pela metade. Então, assim, sempre tem aquela briguinha, né? Uhum. Que os dois ficam separados durante um tempo e depois vem a reconciliação. Eu acho que tudo isso eu não defino quando vai acontecer. Legal. Eu simplesmente vou conforme vai me guiando, né? Conforme os personagens vão me guiando, conforme eles vão pedindo, e eu vou seguindo eles. Eu Hum. só escrevo. Bom, Eu falo assim que eu só escrevo a história. bom, e falando nisso, vamos lá. Você disse, por exemplo, ó, você já, o Magnata já vai ter um spin-off. Agora você está entrando na coisa que você falou. Agora eu quero escrever uma trilogia de Sim, máfia, né? isso, Mas você disse que você deixa os personagens se escreverem. sim. Você não tem medo de você acabar num esquema de pirâmide de você mesma? Não, eu acho que eu já fui provada que. Eu acho que o meu primeiro livro, vou te dar o exemplo dele. Sim. O meu primeiro livro, eu comecei ele há anos atrás, né? Igual eu te falei, num caderno. Peguei um caderno, uma caneta e falei, vou escrever. E tô lá escrevendo. E ele ficou tão grande que eu falo assim, gente, quando que eu vou terminar? Eu só escrevi, escrevi, escrevi. Falei, gente, mas quando vai ter fim isso daqui? Uhum. Então eu não controlei a história. Foi aí que eu fui entender o que era escrita, né? Foi aí que eu fui entender que eu não consigo mandar em nada. Eu simplesmente escrevo para eles. E depois disso, eu na realidade eu nem me liguei a isso. Eu simplesmente fui escrevendo, os personagens foram pedindo e eu fui escrevendo, escrevendo. Ele tem, acho que 55 ou 56 capítulos, não sei. É o meu maior livro. Ele tá com 400, quase 400 páginas, Não, quase página, uma coisa assim. é um tijolo respeitável. É um tijolo Sim, respeitável. e é um livro que todo mundo fala assim, que tem uma história assim, bem gostosinha de ler, que você lê ele do início ao fim sem cansar. Ah, que legal. E É, foi aí que eu fui compreender que eu não tenho, assim, que não aham. tem como eu falar assim, eu vou escrever isso, isso e isso. Você simplesmente deixa acontecer, deixa. Uhum. É como se fosse assim, vou fazer isso, mas Aham. acontece tudo diferente. Sim, eu sei, essa parte eu entendo. E deixa eu perguntar, você brinca com o seu próprio universo, no seu mundo? Por exemplo, uma personagem sua, um personagem está lendo um livro seu no livro. Não, eu nunca fiz isso. É uma ideia muito interessante, eu gostei. Ah, que nem no mafioso vai pegar no seu livro do O mafioso. livro do Magnata. Por Eu exemplo, gostei, boa ideia. por exemplo, qual que é o seu livro que você falou que é mais grosso? É o Minha Redenção é Você. Minha redenção é você. Tá no livro do mafioso, os caras tá dizendo, o que é isso? Ah, minha redenção é você. Ah, esse livro é um estouro. Aí tem uma arma guardada lá dentro, porque é o livro grosso. Que legal, ó, boa ideia. Não tinha pensado nisso ainda. É porque alguns autores, quando eles criam esse próprio universo, às vezes eles brincam Sim. com eles mesmos, né? Eu já li de alguns autores, né, que Uhum. leu o seu próprio livro, né,
E o dorameira também, eu sou dorameira, então, assim, às vezes eles estão contando a história ali, aí conta de um outro dorama que aconteceu. Aí a gente fica até curiosa, né, para ir lá assistir ou para ir ler o livro. Então, é bem, eu nunca pensei, nunca imaginei nessa parte. Eu acho que cada livro tem a sua essência, Aham. né? Acho que cada livro tem a sua essência, eu acho que cada livro tem. Primeira vez que eu vou escrever uma trilogia, mas vai ser tipo, cada um é seu, não vai ter nada de continuação nem nada. E eu não gosto de continuação, porque você nunca anima em ler, né? Tem a Clarice mesmo, a Clarice Lispector, ela tem uma trilogia, eu não vou lembrar o nome da trilogia dela agora. Mas, tipo, você tem que ler um atrás do outro. E eu, particularmente, eu não gosto. Ah, Porque, você gosta das histórias bem fechadinhas, mesmo que elas estejam assim, ligeiramente interligadas, né? sim, eu gosto de uma história única. Tipo, ela tem começo, meio e fim. Pronto, Uhum. acabou. Ela não tem continuação. É, muita gente me pediu do italiano, Uhum. do juiz, desculpa, do juiz. Muita Uhum. gente me pediu um conto dele. Tipo um conto de Natal do Uhum. juiz. Do livro do juiz. E assim, eu nunca tinha pensado em escrever um conto, né? Esse último que eu escrevi agora, do nada eu acordei de manhã, falei assim, tenho que escrever alguma coisa, e fui, parei meu livro do doutor e falei, vou escrever um conto. E terminei ele no mesmo dia já revisei, já postei, já subi, já fiz capa, já fiz tudo. E é muito assim, automático, sabe? Então eu gosto de manter assim, Ah, legal. única, Ah, legal. entendeu? Bom, a minha próxima pergunta você já até meio que respondeu, que eu ia perguntar para você, né? Tá vendo, gente? Eu não passo roteiro e o pessoal acaba adivinhando. É, as suas filmes e séries que você gosta. Você disse que você é dorameira. Eu devia ter Eu sou adivinhado porque dorameira, você é romântica, né? eu sou dorameira. Aham. Eu não tenho assim, eu gosto muito. Eu cresci com a minha mãe assistindo muitos filmes de princesas, Uhum. é, Cinderela, Dirty Dancing. Dirty Dancing eu acho que é o meu preferido, Também assim, Dirty para Dancing passava o quê? 3 vezes por ano na sessão da tarde? sim, nossa, e eu assistia todas as vezes. Aham. Eu assistia todas as vezes. Eu comprei o DVD para minha mãe Uhum. e todo fim de semana a gente assistia o DVD. E eu acho que ele é o meu preferido, assim, de filmes. Porque, assim, tem uma ligação com ela, né, que já não está mais aqui, né? Tem Uhum. uma ligação muito gostosa com ela. Mas, assim, hoje, dorama. Eu amo um dorama. Eu amo dorama. É curto, comprido, longo. É, gosto também de comédia. Uhum. Mas eu não tenho, assim, um preferido, sabe? Uhum. Ação, eu amo ação. Então, mas, assim, um preferido, assim, eu não tenho, não. Acho que Ah, eu o romancezinho bonitinho, né, do Dirty Dance. E hoje os doramas. muito bem, muito bem. E, bom, agora, né, fala pra gente, Paula. É, o que que a Paula faz para relaxar? Se você tem alguma mania, assim, alguma coisa que deixa, por exemplo, a família doida? Fala, pô, de novo, Paula? Eu sou muito vibe sozinha. Eu moro sozinha, então eu amo a minha vida solitária aqui dentro da minha Você tá casinha. falando, eu moro sozinha, teu cachorro tá falando assim, valeu! Ah, é isso mesmo. Ele tá ali, ó. Moramos eu e o Zé, que era o cachorrinho da minha mãe. Aham. E eu amo, sabe? Eu amo essa vibe assim de ficar quietinha. Aí vamos supor assim, eu quero escrever, eu escrevo, geralmente eu escrevo todos os dias, né? Mas Uhum. eu tenho o meu ritual. Eu acordo de manhã, faço os meus banners, respondo o WhatsApp, respondo Instagram, vejo os e-mails.
Depois eu levanto, faço meu café, limpo a casa Peraí, pergunta importante. Café com açúcar ou sem açúcar? sem açúcar. Ah, é isso mesmo, tá vendo? Porque a gente tem que sentir o gosto do grão, pessoal. Sem açúcar. E chá também, sem açúcar. Uhum. E o meu, assim, o meu relaxamento, o meu é talvez ler um livro, assistir um dorama que eu vi. Às vezes eu tô passando lá no Insta, aparece um doraminha lá, eu tiro print para mim assistindo por Uhum. dia. E por aí vai. Jogo também, eu adoro jogar no celular. Mas esse joguinho bobinho. Então, O- assim, agora, quanto à família, eu e os meus irmãos, nós moramos um pouquinho longe, né? Vamos dizer que a Paula é uma falsa mineira porque ela falou isso pra mim, né? Sim, eu estou na divisa de Minas, né? Estamos na divisa de Minas, então aqui é Uai, é Porta, Não, é desse literalmente você jeito. tá na divisa de Minas, né? É quantos passos pra você Sim, passar pra Minas? é rapidinho aqui. Então, Um passinho eu tô dentro de Minas. E aqui eu e meus irmãos, nós moramos um em cada canto, então assim, a gente custa se ver, né? aham. Nós não nos encontramos assim. E uma coisa que eu gosto muito são datas comemorativas, porque aí todo mundo tem que se encontrar. Sim, sim. Aí é aquela Qual festa, que é o né? feriado que você mais gosta? Feriado, o dia do meu aniversário. Peraí, isso não é feriado. Pra mim é. Ah, O meu ex-patrão que falava, doutor, qual feriado que o senhor mais gosta? O meu aniversário. Eu falava, ah, bom saber, né? bom saber, muito bem, muito bem. Eu, assim, eu gosto muito do Natal. É Natal, também. porque a minha mãe amava o Natal, então acho que é a data que a família está reunida, é um sentimento, assim, muito gostoso, né? É uma data muito importante, uma data muito especial. Então, acho que Natal é a minha data preferida, assim, como feriado. Ah, muito bom, muito bom. E falando em Natal e clichê de Natal, né? Responda pra gente. Essa é uma pergunta polêmica de toda a internet, certo? Duro de Matar é um filme de Natal ou não é? Eu acho que não. Você partiu meu coração. Você partiu meu coração. Por que seria um filme de Natal? Nossa, eu assisti ele faz tanto tempo que eu acho que eu nem lembro direito desse filme. Vou ter que assistir ele amanhã, uai. Assiste, assiste. A gente já ganhou um ai aí, tá vendo, gente? Uai. Ah, então, aí você assiste, mas pensa dessa forma. Porque ele se Vou pensar. passa no Natal, tem música de Natal, certo? E tem milagre de Natal, certo? Então, Entendi. Vou prestar atenção nisso, porque eu acho que da última vez eu não prestei atenção nisso, não. é uma pergunta, assim, da cultura pop, né? Nossa, faz muito tempo que eu assisti Duro de Matar, muito tempo mesmo. Eu, na realidade, É, quando eu é uma queria assistir um tradição pra filme, mim. É uma é, tradição pra mim. Todo Natal eu coloco pra gente assistir. ah, legal. Não, eu na realidade eu assisto muitos filmes. Então, se você falassem pra mim, é, qual o filme, o nome do filme que você vai. Não sei. Mas se eu falar a cena, você lembra? Talvez. Olha, talvez eu lembre, mas eu acho que eu preciso assistir novamente pra mim ter. Eu acho que tem alguns filmes que eles marcam a Ah, gente, com né? certeza. E é igual eu falei Dirty Dancing. do Dirty Dancing. Tem também gente, como é que chama? Aquele ator que dança também, que faleceu, gente. Faleceu não, o John Travolta. Ah, Tem o tem. filme dele, o Grease, né? Claro, Tem- Nossa, claro. ótimo Ele também. acabou de fazer aniversário, inclusive. Então, Hum. ele parece que não é ele que tá doente? Eu não sei. Não, não é ele que tá doente. Tem uns filmes assim que marca, igual 50 Tons. Hum. Eu amo 50 Tons. E eu assisto a trilogia, né? Um atrás do outro. Eu assisto os três. Quando eu pego pra mim assistir um, já pego um horário que dá pra mim assistir os três. Uhum. Então agora tem outros temas assim que realmente não me chama tanta atenção. Eu gosto de assistir.
igual aquele do Tom Cruise, que saiu o último Missão agora. Impossível. Impossível. Eu adoro Missão Impossível. Só que eu não sigo aquela um, dois, três, Você fala, ah, eu tô sabe? com vontade de assistir esse É dessa vez. É aleatório. Olha, aleatório. hoje vai ser esse. Muito bem, muito Então bem. eu não tenho assim uma lembrança assim, eu assisto o que tinha aparecer lá na tela que for legal, que for para mim que eu gostar, eu falei, é esse mesmo. Muito bem. Então, que assunto sem noção, Marcos? Tá vendo? Coitado. Tá Não, confundindo a autora. Né? Bom, Paula, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que você acha que a gente esqueceu? do meu lado eu acho que é só, eu já falei sobre meu livro. Então acho que é só. Muito bem, muito bem. Bom, Paula, agora nós chegamos naquele momento, né, da Toca do Aventureiro, que é o momento carinho. Deixa eu fazer os dedos de jazz, né? Que você deixa uma mensagem para o universo. Ah, tá. A famosa mensagem. Então, eu vou deixar uma mensagem da Clarice, eu até separei ela aqui, da Clarice Lispector, porque, como eu disse, eu amo ela, né, como autora, como escritora, Uhum, e acho que os livros dela são maravilhosos. Não tive a oportunidade de ler muitos, acho que eu li um ou dois dela, não sei. Preciso ler mais, mas tem uma frase dela que eu gosto muito, que fala assim, ó, o bonito me encanta, mas o sincero, esse me fascina. Eu acho que é uma frase que fala muito sobre mim. uhum, Paula, no meu assim, interior, eu gosto muito de ser sincera com as pessoas e gosto dessa sinceridade das pessoas também, né? Eu acho que é uma coisa assim, é muito bonito ver sinceridade nas pessoas, né? Ver sinceridade do outro lado, porque você também está entregando uma sinceridade. uhum. A vida não é só beleza, né? A vida é muito mais do que isso. Então eu carrego essa frase comigo há muitos anos e ensinamentos da minha mãe também. Então acho que essa frase ela é perfeita. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado. Bom, pessoal, então, como eu disse, tem o link aqui da Lict da Paula, tem o Instagram dela, tá? Deem uma olhada na obra dela. E Eu antes, prometo. e antes da gente encerrar, Paula, será que você aceita um pedido especial? Pode perguntar, pode fazer o pedido. Você pode apresentar o Zé pra galera? Aposto, claro, Zé, vem aqui. Vem, mamãe, vem. Olha o Zé. Oh! Oh! Ah, Zé. Esse é o Ah, Zé. O Zé já tem alguns anos. Minha mãe era doida num pincher, né? uhum, E eu comprei para ela e um ano depois ela faleceu. Aí eu fiquei com hum. ele. Ai, que fofinho, tá Então, vendo? ele é meu companheiro. Ai, Ele que é meu fofinho. companheiro. É a companhia mais boa que existe. Concordo, Melhor concordo, companhia que tem. né? O meu eu não posso fazer isso porque ele tem quase 60 quilos. Eu tinha um labrador, minha mãe deu. Aham. É a minha Ah, preferida. então não, o meu ele é blue blue com retriever, então ele ficou tipo, ele é pastor, ele é bem grande, mas ele não é grande pra cima, ele é grande pros lados, sabe? Lindo. Então, Deve ser lindo. é assim. Então, pessoal, é isso. Essa foi a Paula Ferracini, autora, tá? Paula, muito obrigado por esse Eu bate-papo, né? Eu, essa foi uma oportunidade assim muito boa estar aqui, né? Principalmente porque eu digo que agora eu estou recomeçando, né? Depois que eu fiquei doente, eu parei com tudo e agora eu estou recomeçando. Então acho que foi uma oportunidade muito boa, uma oportunidade bem legal estar aqui, né? Esse convite me foi muito gratificante. Né? Hashtag obrigado, Daiane. Obrigada, É, Ayane. obrigado, Daiane, porque Não senão, pode agradecer. também hashtag Daiane Mandona, ela sabe o que eu tô falando, né? Mas é isso, Paula, muito obrigado. Obrigado, Obrigada. Zé.
Obrigada, Zé. Olha lá, Zé. Eu sou o Marcos, essa é a Paula, esse é o Zé. Esse foi um episódio da Toca do Aventureiro. Até a próxima, pessoal. Tchau.